Você desperta, ainda antes do sol, com um pressentimento que não sabe nomear. É como se de repente uma armadura de quietude envolvesse o peito. Não há vibrações de mensagem, não há listas mentais saltando sobre seus pensamentos. Há apenas um sussurro firme, vindo de um lugar que você quase nunca visita. Nada e ninguém jamais lhe fará mal novamente. A frase parece impossível. O mundo lá fora continua armado de ameaças. Pessoas continuam carregando suas sombras afiadas. Acidentes permanecem à espreita. Mas uma parte interna aceita o anúncio como se fosse um decreto antigo retornando ao trono. Você se levanta devagar, sentindo o peso do corpo que, há anos, carrega tensões invisíveis, ombros que tentavam sustentar injustiças alheias, mandíbula que moía frustrações na calada da noite, costas que se curvavam ao peso de expectativas não escolhidas. E, nessa manhã, há um espanto novo. Essas tensões parecem ceder como portas destrancando-se por dentro. Não é milagre externo. É como se algo em você tivesse dado ordem de soltura a cada músculo prisioneiro. Carl Jung escreveu que a alma humana guarda um instinto de totalidade que, quando desperto, convoca todas as partes para o centro, afastando ameaças externas ao revelar fortalezas internas. Você, sem saber, cruzou o limiar desse instinto. Não significa que o mundo perdeu o poder de ferir, significa que você encontrou o poder de não se deixar ferir. E isso muda completamente o jogo. A primeira cena teste acontece no café da manhã. Alguém da casa chama seu nome num tom ácido, crítica disfarçada de piada. Antes, esse som entraria como flecha. Hoje ele bate e cai, como se tivesse perdido a ponta. Você percebe que não há necessidade de resposta defensiva, apenas sorri, porque sabe, a ofensa só vive se encontra território fértil, e o seu solo está limpo. Isso não aconteceu da noite para o dia. Foi um acúmulo de pequenas mortes internas. Uma expectativa que você soltou, uma culpa que você olhou nos olhos, uma crença herdada que você devolveu ao remetente. Cada renúncia abriu espaço para uma verdade simples. A dor que vem de fora só faz morada se encontra eco dentro. Ao curar o eco, você se torna acústica neutra. No trabalho, surge o segundo teste. Um e-mail urgente, palavras em caixa alta, preciso disso agora. Seu coração costumava galopar, hoje mantém ritmo calmo. Você lê, respira, mede seus limites e responde: posso entregar às 15 horas. Não há desculpas, não há medo. Se o outro explodir, explodirá sozinho. Você não está prometendo o impossível para evitar gritos. Está oferecendo o real para manter a sanidade. E, curiosamente, o grito não vem, porque a energia que você emana, firme, tranquila, desarma o ataque antes de nascer. Jung chamava essa postura de autoridade interior. Quando o self ocupa o trono, o ego deixa de mendigar aprovação. A autoridade interior não levanta a voz, não exibe títulos. Ela simplesmente é. E o mundo, instintivamente, reconhece. À medida que o dia avança, você nota sincronicidades. Pessoas que antes despejavam dramas em cima de você procuram outros ombros. Convites que costumavam sugar sua energia se cancelam misteriosamente. Espaços de silêncio surgem entre compromissos. Neles, você respira como quem prova ar depois de anos em ambiente rarefeito. É nesse respiro que a mente, antes infestada de medos, começa a gerar visões. Visões de futuros onde suas escolhas não se baseiam na fuga da dor, mas na busca do sentido. Você se vê aprendendo algo novo, mudando a rota profissional, viajando sozinho, amando sem implorar retorno. Cada cena pulsa com uma frase mãe: nada e ninguém jamais lhe fará mal novamente. Não porque o universo prometa isenção de tragédias, mas porque você descobriu a alquimia de transformar flechas externas em adubo para jardins internos. O passado tenta intervir, memórias antigas de abuso, humilhações escolares, relações tóxicas. Elas surgem como fantasmas exigindo o direito de ferir outra vez. Mas você as convida a sentar. Pergunta: o que vieram ensinar? Elas se encolhem, perceberam que não tem mais pavor para comer. Algumas choram, outras se dissolvem. Você fecha a porta com gratidão. A lição foi aprendida, o terror perdeu utilidade.
À noite, o último teste do dia, o noticiário estampa horror e você costumava absorver cada tragédia como sentença de vulnerabilidade. Hoje vê, sente tristeza pela dor do mundo, mas não pânico. Sabe que pode agir onde alcança e confiar onde não alcança. Confiar não em ilusões, mas na própria capacidade de atravessar a escuridão sem virar escuridão. Você deita e a frase mantra ecoa mais forte antes do sono. Nada e ninguém jamais lhe fará mal novamente. Não é desejo, é constatação. O self ergueu muralhas feitas de lucidez e nelas as flechas viram pó. E esta é apenas a aurora do processo. Os próximos dias mergulharão nas camadas mais profundas. Como manter essa blindagem viva sem endurecer? Como amar sem voltar a sangrar? Como servir ao mundo sem permitir que o mundo invada sua fronteira sagrada? O segundo dia nasce envolto em neblina sina, como se o mundo quisesse testar se a sua clareza interna resiste a cenários turvos. Você acorda sem alarme, mas o corpo está desperto antes da mente. É uma vigília suave, não ansiosa. Em vez de estender a mão para o celular, você estende a alma para o silêncio. Sente o ar entrando, saindo, cumprindo uma liturgia ancestral que nunca falha. E, nesse rito invisível, sente-se protegido, não por muros externos, mas pelo próprio fôlego consciente. Ainda na cama, deixa a imaginação brincar. Recorda momentos em que se sentiu esmagado pelos comentários hostis de colegas ou parentes e vê, como observador, a versão antiga de si mesmo murmurando desculpas. O coração aperta, mas não sangra. Você olha o personagem do passado com ternura, sabe que ele fez o que pôde com o medo que tinha. Depois, imagina a cena reencenada. Você atual, ereto, olhos suaves, simplesmente dizendo não permito, sem elevar o tom. O agressor vacila, porque a energia que sustentava o ataque era o pavor que você exalava. Sem pavor, a violência perde o palco. Ao levantar, decide praticar o novo estado em pequenas tarefas, escovar os dentes com atenção plena, sentir a água no rosto como bênção, mastigar devagar, oferecendo dignidade ao ato trivial de nutrir-se. Cada gesto comum se torna microafirmação de soberania. O mundo pode ser caótico, mas aqui, entre boca, mãos e respiração, reina a ordem gentil. Chega uma notificação. Precisamos conversar urgentemente. A antiga versão se anteciparia em medir cenários desastrosos, mas você respira e sorri. Urgência é definição de quem envia, não de quem recebe. Responde, posso às 16. A tela parece piscar surpresa, como se o emissor não esperasse limites. Você não se explica, e nesse pequeno ato, reforça o campo de proteção que está erguendo tijolo a tijolo. Nas horas seguintes, explora a cidade com olhos de estrangeiro. Repara que a pressa coletiva criou uma nuvem de tensão quase visível. Buzinas, celulares colados a rostos, ombros curvados. Você não julga, apenas observa. E, ao observar, sem ser sugado, percebe que a sua paz age como um antídoto discreto. Uma senhora sorri ao cruzar seu caminho, talvez sem entender por quê. Um cachorro, antes inquieto, senta aos seus pés. A calma é contagiosa, mas nunca invasiva. Oferece abrigo sem impor estadia. Você encontra o interlocutor da mensagem urgente num café. Ele chega inflado de problemas, expectativa de resistência. Mas você o recebe com um olhar límpido, sentado ereto, pés bem plantados. Qual a urgência? A narrativa dele desfia-se em queixas, exigências, medos projetados. Você escuta até o fim, não interrompe, não absorve. Quando o fluxo termina, faz duas perguntas simples. O que você realmente precisa e do que depende de mim, realisticamente? A clareza desarma. Metade do drama era eco de ansiedade não nomeada. A outra metade resolve-se com prazos possíveis. O encontro termina em 5 minutos. Ele sai sem perceber que tentou depositar angústia numa conta que não aceita mais cheque sem fundo. À tarde, você revisita cadernos antigos e encontra promessas que fez a si mesmo e arquivou por falta de coragem. Aprender outro idioma, tocar piano, escrever uma série de contos.
Lê cada linha e sente o pulsar um chamado esquecido. Agora há espaço. Agora há energia que não se perde em defesas. Decide reativar um sonho pequeno, comprar um teclado simples e praticar 15 minutos diários. É voto de fidelidade à criança interior, aquela que antes sacrificava brincadeiras para apagar incêndios emocionais de adultos. Quando o sol se despede, surge a lembrança de traumas que ainda latejam. Não é regressão indesejada, é convite ao ritual de fechamento. Você acende uma vela, pega papel e escreve: Eu liberto meu passado do poder de ferir meu presente. Escreve devagar, sentindo cada palavra entrar nos ossos. Depois queima o papel em segurança, observa o fogo consumir letras, percebe o cheiro de papel virando cinza, simbolizando padrões virando pó. Na cama, bebe um gole de água e reconhece: a segurança não vem de paredes altas, mas de fronteiras internas permeáveis à luz e impermeáveis ao abuso. Nada e ninguém jamais lhe fará mal. Não porque o mundo se tornará justo, mas porque você aprendeu a não traficar sua paz por aprovação. Dorme com essa convicção, embalado por um silêncio que agora parece música de fundo composta pelo próprio self. Amanhã traz cheio de terra molhada depois de chuva noturna. Você abre a janela e respira fundo como quem assina um novo contrato com o ar. O corpo desperto reconhece que algo mudou desde aqueles primeiros silêncios. A sensação de vulnerabilidade foi trocada por um tipo de fortaleza suave. Não é barricada, é chão firme. E sobre esse chão, você percebe que pode começar a construir relações, projetos e sonhos que não desabem no primeiro vendaval. O telefone vibra. Mensagem de alguém com quem você sempre teve uma dança tóxica de aproximação e ferida. Senti saudades, diz o texto, mas seu coração não treme. Sente-se lúcido. Antigamente, saudades significava convite para repetir ciclos de culpa e reparação. Agora, você lê a palavra, solta o ar e se pergunta: esse reencontro honrará minha paz ou devorará minha energia? A resposta vem sem esforço. Reviver antigas dinâmicas seria um retrocesso. Você agradece, deseja luz, mas não reabre a porta. Ensina, com gentileza, que saudade não é salvo-conduto para invadir fronteiras curadas. Esse pequeno não ecoa como acorde em sala vazia. Cada recusa justa reforça a arquitetura interna recém-erguida. Carl Jung chamaria essa prática de autorrespeito operacionalizado. Não basta teorizar limites. É preciso testá-los em campo, onde antigas emoções tentam sabotar a nova ordem. Mais tarde, você atravessa a cidade rumo ao trabalho. No metrô lotado, sente a pressão psíquica das centenas de pensamentos cruzando o vagão. Medo, pressa, irritação. Um caldo coletivo que antes te submergia. Agora, você observa sem afundar. O coração permanece compassado, a mente centrada. Não há fechamento emocional. Há permeabilidade seletiva. Deixe entrar o canto de um bebê que ri, mas filtra a avalanche de reclamações soltas no ar. Descobre que a verdadeira invulnerabilidade não é armadura de ferro, e sim membrana inteligente. Chegando ao escritório, uma novidade. Seu nome foi copiado em um e-mail passivo-agressivo trocado entre departamentos. Antes, você gastaria horas defendendo-se, explicando-se, temendo repercussões. Hoje, você respira, lê o conteúdo com olhos clínicos e pergunta: isto é realmente sobre mim? Ou sou apenas ponto de projeção de inseguranças alheias? A resposta é clara. A mensagem não exige defesa, exige clareza. Você reenvia, copiando os envolvidos, e apenas pontua fatos objetivos, sem tom acusatório, nem pedido de desculpas antecipado. O clima, que ameaçava a tempestade, dispersa-se em garoa inofensiva. Forças hostis esvaziam-se quando não encontram ansiedade para inflar. Na pausa do almoço, decide caminhar em parque próximo. Cada passo vira prática meditativa. Calcanhar toca o chão, dedos se estendem, músculos se alongam.
Sente o corpo como continente seguro, onde não cabe invasor. E no centro do peito, a frase bússola pulsa. Nada e ninguém jamais lhe fará mal novamente. Não é arrogância de invencível, é consciência de responsabilidade. Você não controla eventos externos, mas controla o direito de não alojar chagas que não lhe pertencem. De volta à mesa, recebe ligação de um familiar exigindo ajuda financeira imediata. Algo recorrente em velhos roteiros de culpa. A voz do outro lado dramatiza, acusa, suplica na mesma respiração. Você escuta sem pressa, sem julgamento. Pergunta detalhes. Avalia se realmente pode contribuir sem rasgar sua integridade. Descobre incoerências. Gasto supérfluo, falta de planejamento, padrão repetido. Há compaixão, mas não salvamento. Você oferece orientação, sugere alternativas, mas não transfere dinheiro. O familiar se enfurece, alega abandono. Você sente pontada de tristeza, mas não cede. Fecha a chamada com "Amo você". Quando quiser falar de soluções sustentáveis, estaria aqui. O coração dói, porém cresce. Dor de crescimento, não de violação. À noite, revisita o diário. Escreve: "Hoje falei não 2 vezes e senti paz. Paz tem preço. Culpa momentânea e liberdade prolongada." Depois, fecha os olhos e visualiza raízes saindo dos pés e descendo à terra escura, ancoragem que Jung encorajaria para integrar sombra e corpo. Vê também um campo de luz estendendo-se além da pele. Não é muro, é aura calibrada, sinalizando ao mundo que aqui reside alguém desperto. Antes de dormir, surge antigo gatilho. Medo de perder relacionamentos por colocar limites. Você acolhe o temor como se fosse criança assustada. "Eu estou aqui", diz ao medo, "e não vou me abandonar." O medo encolhe, porque encontra adulto presente. Este diálogo interno torna-se rotina. Toda emoção alarmada é recebida, escutada, mas não recebe comando sobre decisões. Você desliza para o sono com o peito leve, mesmo sabendo que desafios continuarão. A diferença crucial? Agora você confia no músculo psíquico que se fortalece a cada fronteira respeitada. E dorme, finalmente, sem preparar defesas para o dia seguinte, porque a defesa é ser inteiro. Essa cena revela uma verdade que Jung destacava. O que chamamos destino é, muitas vezes, padrão não resolvido. Ao negar o convite ao ciclo antigo, você altera a linha temporal que antes levava ao mesmo ponto de dor, o presente, quando consciente, edita o futuro. Minutos depois, surgiu um e-mail de oportunidade profissional, projeto alinhado com seus valores, liderado por gente que valoriza equilíbrio. Coincidência? Talvez. Ou talvez o universo responda a espaços liberados. Você aceita a reunião, mas define horário que respeita seu ritmo, sem pressa de impressionar. O convite para conversar às 7 da manhã é negado. Você sugere 10 horas e apaga a ansiedade que sussurra. E se perder o que exige autotraição, nada se perde. À tarde, você dedica 1 hora a ensaiar no teclado simples que comprou. Dedos hesitantes tropeçam nas teclas, mas cada nota mal tocada soa como passo de criança aprendendo a andar, vulnerável, porém autenticamente vivo. O som enche o quarto e de repente você chora, não de tristeza, mas de encontro. A arte não exige que você seja virtuoso, pede que seja verdadeiro. Você percebe que por anos trocou a honestidade do iniciante pela conformidade do prestativo. Agora a balança se inverte, prefere ser aprendiz livre a especialista acorrentado. No jantar, você compartilha breve vitória com alguém próximo. Hoje desliguei uma notificação que me roubava a paz. A outra pessoa, habituada a reclamar, tenta minimizar. Isso é bobeira, o mundo é assim. Você não debate. Sorri, mastiga, muda de assunto. E um lhe lembrava, argumentos mudam opiniões, mas só o exemplo muda realidades. Sua serenidade é semente. Quem quiser plantará. Chega a noite
e com ela vozes internas ainda não pacificadas. Será que estou me isolando demais? Você investiga. O self responde. Isolamento não, seleção. Relações nutridoras seguem firmes. Troca de afeto continua. A diferença é que não há comércio emocional injusto. Antes de dormir, você envia mensagem de gratidão a 3 pessoas que respeitaram seus limites recentemente. Não espera retorno. O gesto é celebração da rede que se regenera em torno do seu novo centro. Enquanto apaga a luz, recorda a citação de Jung. Aquilo a que você resiste persiste. Aquilo a que você aceita se transforma. Você aceitou a própria vulnerabilidade e, paradoxalmente, transformou-a em força. Aceitou que não pode agradar a todos e transformou isso em liberdade. Aceitou que nem toda ajuda é saudável e transformou o cuidado em escolha consciente. Adormece sem precisar prometer vigília à dor alheia. Sonha que caminha numa ponte de madeira sobre rio calmo. Cada passo firma a estrutura. No meio da ponte, encontra personagens do passado, entregando caixas. Algumas contêm lembranças boas, outras, pedras. Você agradece, pega o que nutre, devolve o que pesa. Acorda com sensação de leveza, como se o inconsciente confirmasse: seu direito de escolha continua ativo até nos sonhos. A rotina se repete com um novo brilho. Você acorda não apenas descansado, mas inteiro. Há uma diferença silenciosa entre repouso físico e restauração espiritual, e agora seu corpo sabe distinguir. Ao levantar-se, nenhuma ansiedade corre à frente dos seus pés. O futuro não precisa mais ser controlado. Ele será recebido. Você veste-se como quem reveste-se de presença. Escolhe o que o faz sentir bem e não mais o que parecerá adequado para os outros. Na caminhada matinal, você encontra um conhecido que há muito não via. Ele solta um comentário ácido, disfarçado de brincadeira. Nossa, você sumiu! Está se achando melhor que a gente agora? Antigamente, essa frase funcionaria como gancho emocional, arrastando você para o teatro da explicação, do riso forçado, da culpa social. Hoje, você apenas olha, sorri com doçura e responde: estou cuidando da minha saúde mental, e isso exige a ausência de alguns palcos. O outro tenta manter o clima de deboche, mas sente-se desarmado. A energia mudou. Você não está mais ali para disputar, provar ou pertencer por obrigação. Você pertence a si. Chegando em casa, encontra o espelho e, pela primeira vez em anos, sustenta o próprio olhar. Não como quem se cobra, mas como quem se acolhe. Lembra da frase de Jung: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E você despertou. Não porque eliminou todos os traumas ou venceu todas as inseguranças, mas porque deixou de fugir. Você se tornou casa habitável para si. Na caixa de entrada, um convite inesperado. Uma palestra sobre resiliência emocional, para a qual alguém indicou seu nome após acompanhar seus textos. Antigamente você duvidaria: será que tem autoridade para isso? Hoje você se pergunta: isso honra meu caminho? E o coração responde: sim. Então você aceita, não para provar algo, mas para compartilhar, com humildade, as cicatrizes que viraram mapas. Nos dias seguintes, prepara-se para a palestra sem o antigo perfeccionismo que sufocava. Em vez de decorar palavras, você revive experiências. Em vez de criar performance, você oferece presença. E no dia do evento, ao subir no palco, suas mãos não tremem. Seus olhos não buscam aprovação nas expressões da plateia. Você fala de pé, como quem pisa em raízes. Conta a história de uma vida que aprendeu que limites não são muros, são portais. Que silêncio não é ausência, é reinício. Que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Ao terminar, há um segundo de silêncio absoluto, antes dos aplausos.
é um daqueles momentos em que a alma coletiva reconhece que algo verdadeiro foi dito. Você agradece, não com palavras ensaiadas, mas com um olhar profundo que diz: eu vi vocês, porque agora também me vejo. Após o evento, algumas pessoas se aproximam. Algumas querem conselhos, outras apenas um abraço. Você não tem respostas para todas, e tudo bem. O que você oferece é espaço. Espaço onde o outro pode respirar sem ser julgado. Exatamente o espaço que você teve que construir com as próprias mãos. De volta à sua vida comum, percebe como tudo mudou sem que o mundo tenha mudado. Os mesmos rostos, as mesmas ruas, os mesmos desafios. Mas você agora é outro. Sua relação com tudo se transformou. Já não busca sinais de que está no caminho certo. Você é o caminho. Já não teme a solidão. Você é boa companhia. Já não exige garantias do futuro. Você é fiel ao presente. Na semana seguinte, enfrenta uma adversidade. Um projeto importante é cancelado de última hora. Perda financeira, frustração, expectativa quebrada. O antigo você entraria em desespero. Mas agora, respira. Não nega a dor, mas não se dissolve nela. Senta-se em silêncio e escreve: não posso controlar o que me tiram, mas posso escolher o que não abandono em mim. Depois, levanta e cozinha uma refeição simples, como quem alimenta não apenas o corpo, mas a esperança. Ao final da noite, alguém liga pedindo ajuda emocional. Você escuta, mas desta vez não tenta consertar a vida do outro. Apenas oferece presença e ao final diz: você vai encontrar a força, e eu estarei por perto, mas não dentro. O outro silencia. Algo dentro dele entende. Amor não é fusão, é companhia respeitosa. Antes de dormir, você olha para o teto e diz em voz baixa: hoje eu fui meu próprio lar. E ninguém, jamais, terá as chaves desse lugar sem minha permissão. Fecha os olhos com um leve sorriso. O tipo de sorriso que só quem sobreviveu à autotraição e voltou inteiro sabe oferecer. O tempo avança e você percebe algo grandioso em sua própria simplicidade. Já não precisa de grandes conquistas para provar valor. Um dia de silêncio, uma tarde lendo um livro que ressoa a alma, um café tomado com calma. Tudo isso se torna celebração. A vida, que antes era maratona de sobrevivência, agora é dança consciente. Numa manhã qualquer, você caminha por um bairro antigo e vê uma criança caída na calçada, chorando. Ao seu lado, um adulto impaciente diz: levanta, para de drama. Você se agacha, olha nos olhos da criança e diz: chorar é permitido, a dor vai passar, mas agora você não está sozinho. E a criança, entre soluços, balança a cabeça. Nesse instante, você entende que está encerrando um ciclo ancestral. Quando você cura a si mesmo, quebra cadeias que se estendiam por gerações. Essa consciência pulsa com força. Nada e ninguém jamais lhe fará mal novamente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou sua posição no mundo. Agora, você observa sem absorver. Ama sem se abandonar, ajuda sem se sacrificar, sente sem se destruir. Você ainda se emociona, mas a emoção não decide por você. Ainda se comove, mas a compaixão não o afoga. Ainda se entristece, mas a tristeza não apaga sua luz. A cada noite, o travesseiro recebe sua cabeça com mais verdade. Você não dorme mais com palavras engasgadas ou promessas que fez para agradar. Dorme leve, porque aprendeu a dizer não, a se afastar,
a não se calar e, principalmente, a não mais negociar sua paz. Você deixou de estar no mundo como alvo para estar como fonte. A fonte que nutre, mas não se esvazia. A fonte que não depende da chuva externa, pois jorra de dentro. Uma força silenciosa e constante que não precisa mais da aprovação de ninguém para existir. Carl Jung, se estivesse ali ao seu lado, talvez dissesse: você integrou sua sombra, e quem integra a sombra não é mais vítima dos espelhos que a projetam. Sim, você aprendeu a amar o que é imperfeito em si. E é por isso que ninguém mais pode usá-lo contra você. Ao final do dia, você escreve: hoje não salvei o mundo, mas também não me traí. E isso, para mim, é vitória. E enquanto apaga a luz e repousa o corpo, uma certeza firme e suave se instala em sua alma. Quem voltou para si não precisa mais fugir. Quem se viu por completo jamais aceitará metade. Quem se escolhe com amor não será escolhido pela dor. E quem despertou não volta a dormir. Nada e ninguém jamais lhe fará mal novamente, porque agora, finalmente, você está do seu próprio lado.